A paz do Senhor, Deus te abençoe. Muito bem-vindo a mais um dia do nosso Vida com Deus. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 18, alguns versículos para nossa meditação, do 3 a seguir. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Esta palavra para nós neste dia, meus amados, o Senhor está dizendo para você e para mim que nós somos vaso, em fase de modelagem na mão dele. Ou seja, somos ainda um barro cru, um barro que pode ser moldado, que pode ser modelado. E o que é que Deus usa para moldar, Ele usa muitas das vezes situações difíceis, ele usa a dor, porque se o barro tivesse sentimento, se o barro tivesse expressão, com certeza, ao oleiro pegar o barro e começar a sovar aquele barro, começar a amassar aquele barro, em movimento de aperta e solta, com certeza, se o barro tivesse sentimento, sentisse dor, eu acredito que ele expressaria algum tipo de dor, porque você pegar e amassar e apertar não é fácil, E assim, mas ao amassar, ao apertar o vaso, você vai amassando o barro, ele vai ficando macio. É através dos apertos, que ele vai amaciando, Assim, para quem nunca viu, igual uma massinha, que você vai fazer uma massinha de criança, você tem que pegar, você tem que apertar, uma massa de pão, você tem que apertar, você tem que sovar. Para quê? Para que ela fique bem molinha, para que ela seja modelada, a massinha da criança, para que seja modelado o pão. Então, é o aperta e solta, é o amassar do barro também, que faz com que o barro fique bem maciozinho, a ponto de ser modelado. Então, muitas das vezes você está aí, sofrendo, passando alguma dificuldade, sentimental, às vezes espiritual, às vezes, na sua vida emocional, física. E muitas das vezes você não entende. Pode ser isso que está acontecendo com você. Será que não seria Deus, através dessa situação, dessa dor, desse sentimento, ele modelando, deixando você no ponto bem maciozinho, deixando a gente no ponto bem maciozinho? Por quê? Porque quando a pessoa, às vezes ela enfrenta uma dificuldade, uma luta, algo assim, ela fica mais sensível. Ela busca mais a Deus para saber o que está acontecendo, ou pelo menos é o que deveria acontecer. Então, ao a gente se sentir apertado, amassado, qual que deveria ser o nosso primeiro pensamento? Buscar em Deus: Senhor, como eu posso sair dessa? Me ensina, me ajuda, o que precisa ser moldado, É onde que Deus pega aquela situação, e vai trabalhando dentro do seu coração, dentro da sua mente, para que você aprenda a ser mais manso, para que você aprenda a ser mais humilde, para que a gente aprenda tudo aquilo, que a gente precisa desenvolver como ser humano. Então, no que o oleiro, voltando em Jeremias, no que o oleiro estava amassando, o barro, e começou a colocar ele na roda e começou a modelar, ou seja, suponhamos que ele imaginou na sua mente, um oleiro pensou: eu vou fazer agora um vaso para eu colocar planta, eu vou pegar esse vaso, eu quero pegar ele para colocar uma planta, uma flor, numa sala, Ele imaginou aquilo ali e começou a modelar. Só que de repente, conforme o aperto, porque é um vaso para você colocar na sala, numa estante,
né? No arraque, ele precisa ser bem bonito, bem modelado, às vezes com a boquinha fina, com a cinturado, né? E todos aqueles detalhes. Ele começou a trabalhar, de repente, com aquele amassar, apertar. Aí, quando chega aquela curvinha, aquelas curvas, aqueles detalhes, suponhamos que ele estava imaginando que ele estava fazendo assim. De repente, na hora que chegou na curva, o vaso quebrou. Ele não aguentou a amassão, ele não aguentou o apertão para fazer aquela curva, aquela modelagem. Então, o vaso não aguentou e quebrou. O que foi que o oleiro fez? Ele pegou o vaso, o barro, né, que estava o vaso ainda em formação, deu mais uma sovada nele, mais uma amassada nele, né, bem amassado, e começou de novo, né? Começou a modelar novamente aquele vaso como bem parecia fazer. Eu imagino que se ele pensou, não, eu vou fazer com a curva embaixo e a boquinha mais fina, de repente ele falou, não, assim não deu certo, eu vou pôr um pouquinho mais de barro aqui, né, engrossar a massa, para poder que ele suporte, que ele aguente, né, fazer uma nova curva, né? Então, na nossa vida não é diferente. O que vem a ser isso? É as situações, né, que Deus permite a gente passar. E muitas das vezes a gente não é aprovado, né? Quando Deus manda uma prova, né, para poder nos modelar, aí em vez da gente buscar o Senhor, se acalmar, saber que Deus está no controle e falar, eu deixo isso tudo para lá. Isso não vai dar certo. Eu não dou conta. Não sei o quê. Aí é onde você quebrou, você se desmontou, você não suportou, você não está suportando o que Deus tem para fazer na sua vida, para você chegar a ser o vaso que Ele quer usar. Então é onde Ele vai amassar você de novo, Ele vai te permitir uma nova prova, uma nova situação, da mesma, não igualzinha, mas no mesmo estilo, né? Se você tem uma dificuldade com a alimentação, Deus vai e você não está conseguindo, Deus vai permitir você passar de novo por uma outra tentação, por uma outra provação, no mesmo sentido de alimentação, para que você consiga vencer. Então você vai adquirir novos conhecimentos, buscar novas, né, situações para que você possa vencer. Se for no casamento, com o esposo ou com os filhos, a mesma coisa. Às vezes Deus permite ali que você tenha uma situação com o filho, com o marido, em casa, familiar, e de repente Deus vai usando aquela situação para te ensinar a falar menos, Deus vai usando aquela situação para você ser mais tolerante, mais paciente, e aquilo parece que aquela prova está te apertando, está te amassando, você começa, meu Deus, eu não dou conta, Senhor. Não. Entenda, não, Deus está fazendo a obra, Deus está modelando, né, a minha vida, Deus está me dando a capacidade de produzir paciência, o fruto do Espírito, a mansidão, né, a tolerância, né? Então, através dessa situação, porque se você joelha, busca, clama, ora, jejuma, se entrega na mão de Deus, logo você vai sair daquela situação modelada, essa área da sua vida vai estar pronta para ser usada. Mas se você falar, isso não dá certo, isso não dá para mim, eu não suporto mais, eu vou jogar tudo para lá, e você abandona isso, joga isso para lá, e eu vou achar um outro casamento, eu vou achar uma outra situação, pode ter certeza que você vai viver uma situação parecida novamente, para que essa área da sua vida seja modelada, moldada, até que chegue no ponto de servir para a glória de Deus. Né? Isso vai valer para todas as áreas. Aí você coloca aí, né, com seu amigo, com sua amiga, na escola, na igreja, né, na situação de pessoas te humilharem e você aprender a ser humilhado e calar, pessoas querer te ensinar e você aprender também a ouvir, né, aprender a aprender, né, porque todo mundo que ensina alguém precisa aprender, né, aprender tudo. Então, tudo na vida é aprender. A gente não nasceu sabendo nada. Quando a gente nasceu, a gente não sabia andar, não sabia comer, né? Não sabia falar. E tudo a gente aprendeu. Então, a vida é uma constante aprendizagem, né? E eu digo para você, suporte a dor. Suporte a dor da modelagem, suporte a dor na mão do oleiro, porque você está em boas mãos.
Deus está cuidando de você e Ele está te moldando para ser algo melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser um vaso de honra, de valor. Mas submeta-se às mãos do oleiro, deixa Ele te moldar. Ele está usando essa situação para te fazer um lindo vaso, de acordo com o que Ele deseja. Tá bem? Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.